ao parecer do relator. Obrigado, deputado Arlindo. Com a palavra, o deputado Rogério Marinho. 15 minutos regimentais para falar a favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputadas e senhores deputados, inicialmente dizer da nossa alegria com o resultado do relatório. Alegria por ver um relatório lúcido, sóbrio e que retrata a realidade do que ocorreu no Brasil. Inclusive, com Vossa Excelência, deputado Javaí, não adentrando em aspectos que todos nós sabemos que são aspectos claros de violação da lei, mas para evitar processo de nulidade, para evitar a judicialização dessa comissão. Aliás, eu gostaria de, pedindo vênia aos nossos pares, me reportar ao patrono dessa comissão, o deputado João Marinho, e ler um pequeno trecho a respeito do valor do parlamento. Ele dizia na época de uma das grandes crises nacionais do nosso país o seguinte: acredito na virtude do parlamento, que é múltiplo, e por desconfiar dos homens predestinados e dos sistemas impessoais que transformam os povos em sujeitos passivos do processo histórico de que deveriam ser protagonistas centrais, recuso a curvar-me diante dos que se fazem porta-vozes iluminados do povo e que manipulam e se auto-intitulam condutores da sociedade. Senhores deputados, é evidente que nós estamos passando por um processo extremamente grave no nosso país. E quero dizer que em 125 anos de república, este é o momento da economia mais grave do nosso país, desde a proclamação da República. O segundo presidente da República, Floriano Peixoto, assume na renúncia do primeiro, no meio de uma guerra civil em mais de 14 ou 15 províncias, inclusive com a própria revolução que acontecia no interior da Bahia. O crédito do Brasil havia sido retirado, porque o empréstimo tinha sido feito à monarquia e não à república. O Brasil estava insolvente. E mesmo naquela época, nós não tivemos o quadro de degradação econômica e moral que temos hoje. Na queda da Bolsa de Nova York em 1929 e no princípio da década de 30, com 2 anos consecutivos de queda de PIB, com o problema que ocorreu em 2008 e até no governo Collor, esta é uma situação ímpar. Não há registro na história do Brasil de tal degradação moral e econômica de um governo, com tudo que isso pode significar para os mais humildes, para os mais pobres, por aqueles que esse governo diz representar e defender, quando na verdade surrupia principalmente a esperança das pessoas. As ações fisiológicas, intervenção, aparelhamento, é palavra de ordem e método desse governo. Nada escapa a sangue do aparelhamento do Partido dos Trabalhadores. Nenhum fisiologista, por mais genuíno que ele seja, consegue se igualar a essa situação. Se estabeleceu um bazar a céu aberto para descrédito e desonra do nosso país. O PT, hoje, é um polvo cheio de tentáculos. MST, UNE, sindicatos, organizações não governamentais, todas aparelhadas e financiadas pelo governo. O respeito aos primeiros anos, aos fundamentos macroeconômicos, que foi para inglês ver, foram substituídos, logo no primeiro mandato, por uma política irresponsável e equivocada de aumento da presença do Estado na economia. A pretensão era e é dominar os principais agentes econômicos e o descontrole do gasto público foi se agigantando ao longo do tempo, sem nenhuma providência, pelo contrário. Hoje estamos num processo crescente de desindustrialização. Nas estatais, a atual gestão foi a mais desastrosa e criminosa da história do nosso país. É impressionante o que foi feito nas estatais brasileiras. E aí, os fundos de pensão, o setor elétrico, a Valec e tantas outras estatais que estão em petição de miséria, aparelhadas e afrontadas e surrupiadas, infelizmente,
com o apanágio e com o patrocínio do governo central. E vejam, a atual presidente foi ministra de Minas e Energia, foi presidente do Conselho da Petrobras. Sob sua gestão, a empresa foi saqueada e levada praticamente à falência, era a joia da coroa do Brasil. E aqui nós escutamos o discurso formal. Essa é uma casa política, senhores. O discurso formal de que não há crime, de que não há dolo. Ora, querem tapar o sol com a peneira, e nisso o PT é muito competente, porque utiliza o discurso da repetição com uma capacidade de conseguir transmitir aos seus ventrílocos espalhados por todo o país um mantra que tem que ser repetido e repetido e repetido para se tornar verdadeiro. É golpe. Golpe. O Brasil hoje é um país inseguro. Entre 194 países é o 11º colocado. É a nação mais violenta do mundo em números absolutos de assassinatos. As nossas fronteiras estão desguarnecidas. São vítimas das Farc e dos acordos que foram feitos com as nações bolivarianas. Todas elas oriundas do Foro de São Paulo. Não há repressão nas fronteiras e o contrabando consegue vitimar o crime, a população e fortalecer o crime organizado. Na educação, a doutrinação é um método. Nós temos quase 50% das crianças na 5ª série do ensino fundamental analfabetas ou semi-analfabetas. O MEC sofreu o maior corte financeiro da sua história. A receita dos livros didáticos é a receita de Gramsci, da hegemonia cultural e da escola de Frankfurt, da doutrina do gênero, numa tentativa de destruir a família aplicando uma cartilha que só interessa a um partido de ocasião. Esse país tem dono, e o dono é o povo brasileiro e não um partido ou uma facção política. Na saúde, as epidemias de zika, de vírus, de febre amarela, são doenças do século passado, do princípio do século passado, o que mostra a incompetência, a ineficiência e a falta de zelo com a coisa pública. O surto de microcefalia, a paralisia do governo federal, os hospitais universitários e hospitais regionais sucateados e abandonados, os cortes no orçamento do Ministério da Saúde e mais, a desfaçatez do governo, que inclusive coloca o Ministério da Saúde como uma das joias da coroa para ser negociado em troca de voto para se livrar do impeachment, não respeitando sequer a saúde do povo brasileiro. Dilma cometeu crime, sim. A presidente da República desrespeita a Constituição brasileira, desrespeita a separação dos poderes, edita decretos de suplementação à margem da lei, passando por cima do nosso legislativo, do nosso parlamento. Isso quebra o equilíbrio entre os poderes. Dilma rasgou a lei de responsabilidade fiscal, e isso o fez de forma sistemática, mas não é surpresa nenhuma, porque o Partido dos Trabalhadores não votou a Constituição de 88, não votou o Plano Real, não votou a lei de responsabilidade fiscal, não votou sequer a Bolsa Escola de Fernando Henrique Cardoso. O Partido dos Trabalhadores não pode exercer o que não acredita e não pode trabalhar o que ele não aceita. Por favor, deputado. Deputado, vamos respeitar o direito. É a única fala do parlamentar. Cada um vai ter o direito de falar. Por favor, deputado. De forma reiterada, o Partido dos Trabalhadores votou contra a modernização do país quando estava na oposição. E quem não vota a Constituição brasileira, hoje levanta como escudo, mas se esquece que aqueles do PT que votaram favorável foram expulsos do partido. O PT possui todas as características dos regimes totalitários: fascistas, nazistas, stalinistas. Culto ao líder é o culto ao líder, a apologia de Lula, como se ele fosse o grande pai da pátria. A mesma coisa com Stalin, com Hitler. Aparelhamento do Estado, fim da separação dos poderes, controle da imprensa livre. Quantas vezes nós estamos vendo aqui tentativas do governo federal de tentar manietar a imprensa, amordaçar a imprensa, e uma máquina de propaganda azeitada que cria uma fantasia ilusória, ludibriando a população como os ensinamentos de Goebbels. Por isso, há uma competência muito grande no Partido dos Trabalhadores. Vamos escutar aqui vários discursos iguais, parecidos, repetitivos, monocórdios, para dar o tom na militância, para dizer a eles o seguinte:
nós estamos sendo injustamente golpeados. Nós infringimos a lei, mas todos também o fizeram. Nós ultrapassamos o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas outros antes da gente fizeram, então estamos isentos. Nós temos a condição e a possibilidade de passar por cima da lei, porque para nós isso é permitido, por Partido dos Trabalhadores, em nome de uma causa e de uma revolução bolivariana. Em 90, o PT, representado pelo seu grande líder Lula, junto com Fidel Castro, montou o Foro de São Paulo, instituição encarregada de estabelecer as estratégias de expansão do pseudo-socialismo na América Latina. Partidos, movimentos sociais, grupos terroristas como a Farc passaram a se reunir no afã de pactuar a implantação deste regime de exceção. Regimes com característica do regime cubano, que é a grande referência. Dilma segue no mesmo viés, patrocinando com recurso público governos antidemocráticos, ditaduras sanguinárias na África. A política exterior brasileira deixou de ter um viés do pragmatismo comercial e passou a ter um viés só ideológico. O PT montou o maior esquema de corrupção já visto. Transformou a estrutura estatal em uma estrutura de partido. Há uma clara confusão entre o público e o privado, o que é dele e o que é nosso. Tudo voltado unicamente para garantir um projeto de perpetuação de poder. Saqueou cofres públicos como se o dinheiro lhe pertencesse. A Operação Lava Jato não deixa dúvidas quanto à formação de uma organização criminosa, como os próprios delatores confirmam. A todo momento, o PT tenta subjugar o Poder Judiciário, desafia ministros e promotores e ameaça a Polícia Federal. Não respeita instituições, tratam a coisa pública como se dele fosse e riem dos demais brasileiros. A lista de crimes não para de crescer. Tratam o Judiciário com desprezo, cobrando favores como se credores de algum tipo de obrigação. Rasgam a lei e a Constituição, deturpam os seus ditames, justificam o injustificável e tentam esconder os crimes que cometeram com palavras de ordem. A pauta do PT, senhores, é acabar com a democracia. E concluo. O impeachment é imperativo. A presidente não tem legitimidade, não governa, não orienta, não determina. Titubeante e desconexa se fecha no Palácio do Planalto, promovendo com recursos públicos shows diários de autopromoção com organizações chapa branca e movimentos pelegos. E de lá manda recados ameaçadores e confusos à nação brasileira. Chega. O país não suporta mais. A mais alta mandatária da nação, após corromper e aviltar sua administração, continua se comportando como um Hugo Chávez tupiniquim de saias. Todos nós parlamentares temos o dever e a responsabilidade de virarmos essa página infeliz da nossa história. E para o bem do Brasil, impeachment já. Obrigado, deputado Rogério Marinho. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Tem 15 minutos regimentais.